Edinho, já tá gravando.
Irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós, amém? Bom podermos mais uma vez estudar a palavra do Senhor e termos uma manhã na presença do Senhor, do nosso Deus. Eu espero que o seu domingo seja excelente, de especial modo na presença do Senhor, você possa aproveitar. E agora de manhã, quando cultuamos a Deus, e à noite também, que nós possamos fazer tudo isso, visando a glória do nome do Senhor, mas também o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Nós temos, já essa semana que passou, pós o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição, 8 dias, já contados, desde o momento em que, semana passada, pudemos celebrar, a ressurreição de Cristo Jesus. E que os efeitos da ressurreição possam se manifestar na nossa vida. Nós estamos, se fôssemos considerar calendário, no período dos 40 dias em que Jesus caminhou sobre a terra e apareceu, a alguns discípulos, aos seus seguidores, aos discípulos no caminho de Emaús. E aí então, faltando 10 dias, para que pudesse acontecer a festa do Pentecoste, Jesus é assunto aos céus, para que pudesse confirmar todo o poder e autoridade de Cristo Jesus. Depois, 10 dias depois, ele envia o Espírito dele, que está sobre nós, conduzindo as nossas vidas. Nós vamos orar, pedindo a Deus direcionamento para o estudo que vamos fazer, mas também pedindo a Deus consolo, pedindo a Deus graça, livramento nesse momento de enfermidades, momento de luto e de grandes dificuldades. Vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua graça e todo o direcionamento do Senhor sobre nossas vidas. Agradecemos, ó Deus, pela semana que se passou, as atividades, ó Deus, de cada um, aqueles, ó Deus, que têm tido o seu sustento em dia, graças te damos, e pedimos, ó Deus, o socorro necessário para aqueles, ó Deus, que passam as suas necessidades, especialmente, ó Deus, devido à pandemia, mas sabemos, ó Deus, que muitos sofrem independente, ó Deus, do momento e as circunstâncias que estamos vivendo. Por isso, rogamos a tua graça, pedimos, ó Deus, pelos enfermos, por aqueles que estão, ó Deus, acamados, aqueles que estão em estágios graves, ó Deus, que o Senhor esteja lembrando de cada um deles. Agradecemos pela vida, ó Deus, dos irmãos da nossa igreja, que, ó Deus, mesmo passando, ó Deus, por dificuldade, continuam, ó Deus, firmes na tua presença, mesmo, ó Deus, nesse momento, ó Pai, em que estamos distantes das nossas reuniões públicas. Sabemos que o Senhor, ó Deus, ainda continua derramando graça sobre a vida desses irmãos e que eles sejam fortalecidos. Havendo aqueles, ó Deus, que enfraqueceram, estão, ó Deus, com dificuldades, que o Senhor, ó Deus, levante-nos, mostre-nos, ó Deus, para que possamos ser parceiros e cuidadores, mas que a graça e o Espírito do Senhor, ó Deus, seja sobre a vida deles, animando-nos, ó Deus, para que façam a tua vontade. Rogamos, ó Deus, o teu perdão e a tua misericórdia, pois sabemos que nesse momento, ó Deus, temos grandes aprendizados, e um deles é que necessitamos estar na presença do Senhor sempre, firmes, caminhando segundo a tua vontade. Abençoe, ó Deus, e console e conforte os enlutados. O Senhor sabe muito bem, ó Deus, como está a vida de cada um deles. E que o Senhor, ó Deus, não nos permita esmorecer quanto à nossa fé, e continuemos firmes. Agradecemos, ó Deus, pelo sustento que o Senhor tem dado, e também, ó Deus, pela fidelidade, ó Deus, dos irmãos, nos compromissos financeiros que eles têm. Desperta, ó Deus, aqueles que se esqueceram, ó Deus, da obra do Senhor, coloca no coração deles, ó Deus, aquilo que é necessário, segundo o teu querer e segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos hoje falar sobre ressentimento. Hoje nós temos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, dando continuidade à nossa série, relacionamentos mais importantes e realizações.
Nós estamos aqui agora na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, no verso de número 5, a parte última do texto, mas a gente vai ler por completo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 5, diz assim: o amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. O amor não se ressente do mal. De todos os textos que nós temos lido sobre o amor, a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, é celebrado como a carta principal que vigora aqui instruções para que nós possamos aprender a amar. A primeira parte dela, que é do verso 1 até o verso de número 3, nós encontramos um paralelo entre amor e relacionamento, entre amor e realizações. E Deus tem um interesse em dizer para nós que amor e relacionamento é o que deve acontecer. Amor e realizações deve ser um extrato dos bons relacionamentos. Por isso, as realizações não podem vir antes dos relacionamentos. Os relacionamentos são mais importantes do que as realizações. E aí, ainda que eu faça tudo, se não tiver amor, nada disso aproveita. Ou seja, o amor é inútil se eu não me relacionar bem com as pessoas. E o modo de eu mostrar isso é vivenciando. E o apóstolo Paulo, ele faz do capítulo do verso 4 até o verso de número 7, a descrição ou as virtudes do amor. E hoje nós estamos nesse item aqui, já é o nosso 10º encontro, a nossa 10ª reflexão, e hoje nós falaremos sobre ressentimento. Ressentimento é um perdão incompleto, De um modo geral, o ressentimento pode impedir até o perdão, Ressentimento, se a gente dividir a palavra e pudermos entender, é um sentimento que nós voltamos, por isso é ressentir. Então, quando acontece algo com você, você sente. E aí então você decide o que fazer com esse sentimento. E aí você escolhe então abandonar esse sentimento. Mas se você decidiu não abandonar, então você vai ressentir. Ou seja, amanhã você de novo, amanhã. Então o seu futuro está marcado com esse sentimento, porque a sua decisão foi: eu quero manter esse sentimento. E lá na frente, esse sentimento que ele vem sendo reprisado todos os dias se torna um peso. Então é um sentimento que você não tratou. Como é que a gente lida com sentimento? Então você não troca sentimento por sentimento. Você troca sentimento por atitude. Esse é o único modo de corrigir. Porque se você vive pelos sentimentos, você não consegue tomar decisões. Por isso que o apóstolo Paulo o tempo todo apresenta-nos o amor não como um sentimento. O amor é uma atitude, o amor é uma escolha. Então você precisa escolher não sentir novamente aquilo que foi produzido no primeiro momento. Eu sei que nós não estamos falando de algo abstrato, nós estamos falando de algo real. E eu sei que sentimentos podem levar muito tempo para ser tratado, mas isso não quer dizer que eu tenha que tratar sentimento com sentimento. Eu tenho que tomar uma atitude. Pode levar tempo? Sim. Existem pessoas que resolvem imediato e existem pessoas que têm um processo. Mas isso não quer dizer que o processo está me tornando uma pessoa correta. O processo só mostra que eu tenho dificuldade com os meus sentimentos. Então isso é um atestado de necessidade da presença e da companhia de Deus, obra do Espírito Santo. Então se alguém responde imediatamente e diz: eu não vou ressentir, e aí então ela perdoa, alguém vai dizer: ela é mais espiritual. Talvez outro vai levar 1 ano para resolver o problema. E alguém diga: você é menos espiritual. Isso não tem nada a ver. Cada um de nós tem um mecanismo. Mas preste atenção: perdoar imediatamente é o objetivo de Deus. Retardar o sentimento é que você está lutando contra a vontade de Deus, não é contra a sua.
é contra a vontade de Deus. Então, o melhor a fazer aqui é obedecer. Alguém escreveu sobre ressentimento do seguinte modo: o que o ressentimento produz em nós, e muitas pessoas sabem disso. O ressentimento destrói suas energias de tal maneira que, inevitavelmente, você vai se achar vazio sem ter nada para dar. Ele explica, é que se você é uma pessoa que guarda ressentimentos, você tem dificuldade de amar, ou seja, você não consegue dar. Por quê? Porque o ressentimento tem um poder corrosivo dentro de nós, e ele é tão grande que ele vai tomando todos os outros ambientes. Então todos os outros sentimentos vão sendo anulados por causa do ressentimento. Então, se você está ressentido com alguém, você tem dificuldade de amar outras pessoas. Se você está ressentido num relacionamento, você tem dificuldade de construir novos relacionamentos. Poderíamos até dizer que pessoas ressentidas, preste atenção, nós vamos falar sobre isso, com Deus, tem dificuldade de viver, existe um vazio, e a gente vai falar sobre essa possibilidade de você estar ressentido com Deus, para a gente saber se isso é correto ou se isso é errado e como resolver toda essa situação. Alguém compara o termo ressentimento com o livro razão que existe na contabilidade. Então as pessoas da contabilidade talvez vão entender e compreender mais. O livro razão é o livro dos livros, onde você anota todos os débitos e todos os créditos, todo o movimento de uma empresa. E aí então você vai guardando aquelas informações para que lá no futuro você possa fazer uma leitura do seu passado. Ou seja, o apóstolo Paulo utilizou um termo da contabilidade aqui para dizer que nós não devemos, olha como ele seria traduzido: o amor não guarda registro dos erros das outras pessoas. Essa é a explicação. Porque é assim mesmo, né? Ressentimento não é eu registrar o que alguém me fez, o que alguém fez contra mim. Então eu preciso compreender esta ideia de ressentimento. E às vezes a gente não quer tratar isso com seriedade, mas isso atrapalha-nos na comunhão com Deus, no relacionamento conjugal, na relação com os filhos, na relação financeira nossa com Deus, na relação do nosso trabalho, em todos os ambientes. Por causa do ressentimento nós vamos encontrar dificuldade de viver. Lembre-se disso, o amor não guarda registro de erros, é a ideia de contabilizar. Então você fica apontando, o Senhor Jesus já tratou disso, nós tratamos disso no texto anterior, né? E lembramos, né, que o Senhor Jesus, numa conversa com Pedro, resolveu esse problema. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E o Senhor Jesus, 70 vezes 7. Ele fala de 490 vezes, mas isso quer dizer que é infinito, porque a pergunta é: quantas vezes por dia? E não quantas vezes na vida. Então, é quase que impossível você ter possibilidade de perdoar uma pessoa 490 vezes. Mas vale um alerta: se você tiver necessidade de perdoar uma pessoa 490 vezes, tome cuidado com essa pessoa, ela é muito má. Então você já não tem mais um amigo, irmão te ofendendo, provavelmente seja esse um inimigo seu que precisa ser tratado, e aí você precisa endurecer no sentido do trato e acertar essa desavença, porque 490 vezes num dia só, né, é inaceitável esse nível de erro, até esse ponto, embora Cristo Jesus tenha colocado o número. Essa pessoa precisa ser tratada, né? Eu não estou falando agora da minha impossibilidade de perdoar, mas às vezes de lidar com pessoas extremamente tóxicas. Existem pessoas que elas nos ofendem diariamente, todos os dias, todo encontro. Essa pessoa, ela precisa ser tratada, ela precisa ser cuidada, e a gente precisa tomar cuidado. Será que essa é uma companhia
em que a gente deve alimentar, aproximar-se tanto, até que ponto eu fico enfiando o pé debaixo do calcanhar nessa pessoa que pisa todos os dias. Então nós precisamos também valorizar a própria vida e a própria existência. Vamos lá então, nós vamos ver 3 coisas que a gente considera importante sobre essa ideia do ressentimento, né? Aqui diz assim: o amor não causa ressentimento, ou seja, o amor de Deus, ele não nos induz a guardar raiva e rancor. Por quê? Aí agora é o inverso, né? Então a ideia aqui é: o amor perdoa, o amor sempre perdoa. A atitude de um cristão é favorável ao perdão, é o modo da gente ler positivamente. Veja que ele apresenta 2 qualidades positivas e todas as outras têm qualidade negativa. Parece que os textos bíblicos optaram por utilizar a qualidade negativa para nos ensinar. Então, os 10 mandamentos, ele é negativo. Ele poderia ser positivo? Poderia, mas o nosso Deus resolveu usar a negativa, e aqui também. Mas lembre-se que todos os negativos estão debaixo dos 2 positivos. Os 2 positivos o amor é benigno e paciente, ou seja, ele tolera, ele sofre e não deseja o mal do outro. Então, quando você lida com pessoas, claramente você tem que estar preparado para não ressentir-se. Então, o problema não está na outra pessoa, o problema está em você. A cura, ela tem que vir para você, a solução tem que vir para você. Então não tente dizer: nunca mais faça isso comigo. Vai ser difícil, porque com todas as pessoas que você se relaciona, elas podem te decepcionar, elas podem te humilhar, elas podem te frustrar. Então o problema não está no outro, preste atenção, o problema está em você, mas a solução está onde? Em você também, não é no outro. Se o outro experimentar mudança pelo seu amor, pela sua dedicação ou pela consciência, graças a Deus por isso. Mas o texto está nos dizendo, né, que nós é que precisamos lidar com o ressentimento. Primeiro, causa dos ressentimentos. O que causa ressentimento em nós, né? Às vezes a gente escuta 1000 coisas, a gente ouve 1000 pessoas, mas eles se reduzem em 3 coisas. Primeiro, o que as pessoas dizem de nós, o que as pessoas pensam sobre nós e o que as pessoas fazem conosco. No português não dá para falar com nós 3 vezes, senão seria legal. Dizem de nós, pensam de nós, fazem, não, mas fazem conosco. Então pode observar, todos os problemas de ressentimento que você tem, eles estão causados. Presta atenção, sentimentos causados por ressentimento causado. Não é mimimi ou não. Tem gente que é doente, ele é ressentido por tudo. Se alguém dá bom dia, ele ressente, porque eu não estou bem, mas ele está bem e ele fica me ofendendo, me dando bom dia. Se ele não dá bom dia, aí ele diz: passou perto de mim, nem me viu. Uma pessoa é míope, está sem óculos, sem lentes, ela não te viu, mas ela não tem mal. Então existem pessoas que vão criar confusão a vida toda. Isso é outro problema. Então ressentir-se é a atividade real do outro contra você, não são os seus sentimentos. Então você dá bom dia para um, não consegue dar bom dia para o outro. Você não deu bom dia para mim. Então preste atenção, você vai causar nas pessoas ressentimentos, não tenha dúvida. Você é incapaz de agradar todo mundo. Todos nós vamos ofender pessoas, e às vezes sem intenção. Mas agora é o seguinte: o que as pessoas ofendidas farão? O que nós, quando verdadeiramente somos ofendidos, devemos entender? Então é isso. As pessoas nos ofendem quando elas dizem coisas sobre nós, quando elas pensam coisas sobre nós e quando elas fazem coisas contra nós. Então, o dizer coisas sobre nós. Então, às vezes, você está numa relação e você percebe que as pessoas emitem pareceres daquilo que pensam. E elas, então, falam coisas. Então, às vezes, em vez de pedir, me dá licença, elas dizem: sai para lá um pouquinho. Aí você diz: não, é isso, não sou um bicho, não. E aí, então, é o que as pessoas dizem. E, às vezes, uma crítica que as pessoas fizeram ao nosso caráter, ao nosso comportamento. E aquilo me ofendeu profundamente. Ou, às vezes, as pessoas foram
foram profundamente ofensivas, desrespeitosas. Então preste atenção, você pode estar ofendendo pessoas com o que você diz. Por isso, então, deve ter cuidado com o que se fala. Mas agora preste atenção, se você se ofender com tudo que as pessoas te dizem, você não consegue viver nesse mundo. Então prepare-se. É inevitável que venha calúnia, difamação, falta de educação, ofensa. Isso é inevitável. Mas então preste atenção, não deixe que isso atinja o seu coração. Deixe que isso atinja somente a sua mente. Porque você ouve, você capta a informação e você diz, não desce. Então ressentir é isso. É quando você permite que aquilo que você ouviu, processou, vai para onde? Para o seu coração, para os seus sentimentos. Então você tem que bloquear ali. Mas essa é a raiz, né, dos ressentimentos. Outro, o que as pessoas pensam de nós. Pastor, mas para eu saber o que as pessoas pensam, elas têm que dizer. É muito comum nós ouvirmos de terceiros o que terceiros pensam de nós. Poucas vezes as pessoas têm coragem ou a liberdade de vir falar para nós o que elas pensam de nós. Por isso, então, é muito comum ela vir numa curva, lá assim, né? Quase que curva descendente, e ela bate na nossa cabeça e parece que é destrutivo, né? Para alguns, isso é fofoca, e é mesmo. Para outros, isso é um comentário infeliz, mas preste atenção, todas as pessoas estão nos julgando, o tempo todo. O tempo todo as pessoas estão julgando nossos gestos, a roupa que a gente veste, a posição que nós estamos, o lugar em que nós estamos, a função que nós temos, o trabalho que nós executamos, quem nós somos na sociedade, a família que vive. Todo mundo está fazendo isso. Todo mundo está peneirando todo mundo. Isso é capacidade de julgamento. Agora preste atenção. Quando você usa mal a sua capacidade de julgar e de emitir pareceres, aí você é demoníaco. É fofoqueiro, é linguarudo, é lascivioso, é contencioso. Então você cria tudo isso. Mas agora, se você quer contribuir, o ideal é, se você não pode e não tem liberdade para mudar ou alterar e ajudar essa pessoa, é melhor que fique calado, porque vira fofoca. Então preste atenção, aqueles comentários sobre comportamento das pessoas, que a gente acha que ele é um comentário simples, mas lá no fundo ele tem propósitos, e isso vai chegar ao ouvido de outra pessoa. Então preste atenção, não culpe o terceiro que levou a informação que você deu, porque a culpa é sua, se ela saiu da sua boca. Então preste atenção, se fofocam para você, fofocam de você. Se pessoas fazem julgamentos perto de você e você incentiva esse nível de julgamento, as pessoas também fazem sobre você. Então prepare-se, é inevitável os julgamentos, as avaliações. Às vezes nós precisamos fazer julgamentos para entender o que é certo ou errado, mas às vezes nós usamos o nosso poder de julgamento para avaliar e quantificar as pessoas pela roupa, pela cultura, pela cor, pela influência, pelas opções que ela tem, pela fé que essa pessoa tem, mas só que isso chega distorcido até nós. Aí o que as pessoas pensam de nós? O que as pessoas pensam daquela pessoa? E é muito comum alguém emitir parecer e as pessoas dizerem assim, mas olha, eu nunca vi esse comportamento. Não foi comigo. E aí então chega por terceiro. Então o que as pessoas pensam de nós podem produzir em nós o quê? Ressentimento. E aí a gente escuta, toma conhecimento, em vez de guardar aqui na mente tudo, a gente precisa ter um coração equilibrado, uma mente equilibrada, para que tenha um coração satisfeito. Se a mente nossa não está equilibrada, daí a pouco eu começo a me preocupar com o que você pensa de mim, e aí eu viro escravo de você. Existem muitas pessoas que a vida delas é fazer com que as pessoas estejam satisfeitas com elas. Essas pessoas são muito tristes. Por quê? Porque ela precisa ir agradando cada pessoa com que ela vive. Na verdade, as pessoas necessitam adaptar-se, né, à maneira que nós somos.
Agora, se a maneira em que nós somos prejudica o outro, eu preciso me adaptar, não tentar agradar, porque se eu tentar agradar todas as pessoas no quesito que elas desejam, acabou. Então eu, como pastor, imagine só, se eu resolver agradar às 200 pessoas que aqui vêm. E é muito comum, irmãos, o primeiro parecer que as pessoas dão sobre pastor é: eu gosto daquele pastor. Eu falei assim, mas isso resume a sua relação? É possível você não gostar do comportamento, do modo de uma pessoa, mas ainda respeitá-lo. A gente usa isso, eu não gosto, ou seja, você criou uma caricatura pastoral, ou uma figura de homem, ou uma figura de mulher, e você encaixa essas pessoas aí. Só que o seguinte, sabe onde é que a gente é quebrado? Com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais. Ou seja, você idealiza um tipo de homem que o seu marido não é. Você idealiza um tipo de mulher que a sua mulher não é. Mas toda mulher que não faz parte do seu ideal não vale nada, mas a sua esposa vale, porque você não a trata mais como um padrão da pessoa, né, ideal que você queria, você trata como uma realidade, é assim. Então você gostaria que todos os filhos fossem assim, mas toda a família sabe que o seu filho não te ouve, mas você rejeita qualquer filho desobediente, mas o seu filho se engole. Ou seja, você aprendeu a amar. Não tem a ver com sentimento. Então nós criamos padrões, e nós queremos que as pessoas se encaixem nos padrões que nós idealizamos. Vai ser frustrante na sua vida. E aí então você nunca vai conseguir ver defeitos e perfeições nas pessoas. A única coisa que você vai conseguir ver é imperfeições. Fulano é imperfeito. Você nunca vai conseguir ver uma qualidade nessa pessoa. Você tem um problema de ótica, e provavelmente você vai resolver isso por meio da fofoca, da mentira, da inveja, do ciúme e da falação. Então preste atenção, você pode estar ofendendo pessoas e destruindo a vida de uma pessoa quando você emite o seu parecer, especialmente para outros, sobre o que você pensa de outra pessoa. Se ela não consegue lidar com isso, você está destruindo. A Bíblia manda-nos respeitar uns aos outros. Terceiro, o que as pessoas fazem conosco. Agora, irmãos, o que as pessoas fazem conosco é um negócio assim, é um quebra-cabeça, e eu acho que para cada pessoa um tipo de tratamento, para cada dia um modo de tratar. Você já viu que você tem um amigo, você tem 10 anos, e você consegue fazer uma análise, né, dos altos e baixos dessa amizade? Diz assim, no início da nossa amizade era tudo flor, depois começou a ter problema, aí chegou um ano que a gente nem conversou mais, tanta raiva do outro, agora a gente está aproximando de novo, mas antes fulano era assim, agora fulano é desse jeito. Então essa pessoa te ofendeu de modos totalmente diferentes, porque é impossível você ofender-se tanto lidando com pessoas que você não conhece. Por isso, a regra é: os nossos familiares serão os primeiros, presta atenção, e eles têm todo o direito de nos ofender, porque é o melhor lugar que tem para você corrigir essas coisas. O direito nesse sentido é assim: eu não admito que o meu marido me desrespeite, eu não admito que meus filhos, só que você não está vivendo o ideal, o real, você está vivendo o ideal. Meu esposo nunca vai me trair, minha esposa nunca vai me trair, meus filhos nunca podem me ofender. Olha, vocês estão vivendo onde? Então, o lugar em que as ofensas acontecerão com maior reincidência é na família. E a família é um ambiente onde eu preciso aprender a perdoar, a não ressentir. Por quê? Porque amanhã eu tenho que encontrar com meu filho de novo, amanhã eu tenho que encontrar com minha esposa, amanhã eu tenho que encontrar com meus parentes, amanhã eu tenho que encontrar de novo com meu pai, com minha mãe, amanhã eu tenho que encontrar de novo com eles. Então não adianta você ir guardando. Você já viu a história? Quantos filhos, quando eles estão lá com os 40, 50 anos de idade, tem uma reunião de família para colocar o passado no dia? Não, pai, você me ofendeu quando eu era adolescente. É muito comum as famílias fazerem isso. Por quê? Isso é ressentimento.
Sabe por que acontece isso? É muito comum isso acontecer porque eles estão vendo que os pais estão próximos de partir. Aí alguns, por vingança, eles dizem: vocês não vão para o túmulo de dezembro essa. Quebrar a cara de vocês. Outros dizem assim: eu jamais gostaria de conduzi-los ao túmulo sabendo disso, com esse sentimento. E eles resolvem reuniões. Aí um dia abraça todo mundo, aí ele conta a história. O pai: eu não lembro disso. Aí uns aceitam, outros não aceitam. Que bom, quebra-pau. Depois há um momento de paz e tranquilidade. É muito comum nos velórios a gente ver filhos soltando os seus ressentimentos. Recente, já falando agora o recente aqui, há poucos dias, eu vi um cidadão soltar todo o seu ressentimento no velório. Ele foi abrindo a boca, falou, e aí ele contou. Eu vi que ele estava assim: eu preciso colocar tudo isso para fora, porque nesse óbito, o parente dele havia falecido. Aqui é a oportunidade. E a gente vê em velório assim. É comum no velório a gente iniciar assim: olha, eu podia ter feito mais, eu podia ter amado mais, eu podia ter cuidado mais. Mas o ressentimento impediu cuidar, o ressentimento impediu visitar, o ressentimento impediu de dar presente, o ressentimento impediu de abraçar. Então isso está dentro do nosso coração. Existe um autor que ele diz assim: ressentimento é natural, mas é errado. Então todo mundo tem, não tem ninguém que não tenha. É sempre intensidade, mas é errado, é errado. Então lembre-se disso: causas de ressentimento. O que as pessoas dizem de mim, o que as pessoas pensam de mim, o que as pessoas fazem comigo. Sequência: família é o primeiro lugar, é o campeão do local de ressentimento. Todo mundo fala assim: e logo na família onde tinha que ter amor. Gente, onde tem amor, pode saber que tem perdão. Se tem relação, tem ofensa. Se tem ofensa, então tem ressentimento. Se tem ressentimento, há possibilidade de reconciliação. Na igreja também. Eu acho que o segundo, nós que congregamos na igreja, eu acho que o segundo ambiente onde nós guardamos ressentimentos é o relacionamento eclesiástico, porque nós lidamos com muitas pessoas, com temperamentos totalmente diferentes, e é muito comum nós sermos idealistas na igreja, achar que todo mundo é correto, que o pastor, que os líderes da igreja, que as irmãs, que os irmãos, que quem canta, eles nunca podem nos ofender, eles nunca podem. Só que é o seguinte: perceba que na igreja o trato é diferente da família. Na família a gente diz: não é meu irmão, eu não posso. Meu irmão, é meu pai, é minha mãe, é meu parente, é gente de sangue. E aí então você releva, você não guarda ressentimento, você perdoa. A igreja não, aí muda. Não, não são meus irmãos. Irmão, preste atenção. Para Deus, preste atenção. Para Deus, a minha família em Cristo, ela tem significado eterno, muito maior do que a minha relação parental. Mas preste atenção: pela minha relação com Deus, a minha família se torna extremamente importante, minha família de sangue. Por isso, irmãos, de vez em quando nós vamos observar que Deus não salva família, e Deus salva pessoas. Agora é o seguinte: Deus vai salvar a família da fé toda. A nossa família de sangue, nem todos. Ou seja, do mesmo modo que eu trato a minha família de sangue com honra, com respeito, que eu perdoo tudo, do mesmo modo a minha família da fé. Nesse sentido, a família da fé vai durar muito mais do que a família de sangue. Então eu deveria trazer o mesmo princípio. O meu filho que me dá calote, o meu filho que me ofende, a minha esposa que faz isso, o meu parente que fez, e você diz: não, gente, não vamos criar confusão aqui não, vamos perdoar, porque nós somos da mesma família. A palavra de Deus diz que nós devemos ter a mesma atitude com os irmãos da fé, a mesma atitude. Por isso,
que João vai dizer assim: como você pode amar a Deus que não vê, se não ama seu irmão que vê? Está falando da família da fé. Mas ao mesmo tempo, nós encontramos em Tessalonicenses o apóstolo Paulo dizendo: se você não cuida dos seus, você é pior do que incrédulo. Está vendo que ele colocou no mesmo nível, o mesmo padrão? Você ame a sua família, para provar às pessoas que você é crente, porque você é uma pessoa cristã verdadeira. Ame seus irmãos na fé. Agora presta atenção, o Senhor Jesus colocou um padrão ainda maior. Ele diz: ame até o seu inimigo. Onde nós encontramos um resumo sobre isso? Eu queria que você ouvisse. Romanos 12, verso de número 14, diz assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com quem é humilde, não sejais sábios aos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ou seja, nós encontramos uma realidade entre a família de sangue e a família de fé. Aí agora vem escola, ambiente de trabalho, amigos. Todos esses ambientes produzirão em nós efeitos de possibilidade de ressentimento. Junto disso, nós vamos guardar complexos, frustrações e decepções. Como é que você lida com o mal que as pessoas te fazem? Se você ressente, ou se você se ressente, você vai guardar isso, vai sair da sua mente, vai entrar no seu coração, e todos os dias você vai lembrar dessas coisas. Lembre-se disso. O ressentimento destrói as suas energias de tal maneira que inevitavelmente você vai se achar vazio, sem ter nada para dar. É incrível isso. Pessoas ressentidas têm isso. Ele não consegue oferecer perdão, ele tem medo de relacionar. Então ele vai acumular ou colecionar frustrações, complexos e decepções dentro dele. E sempre vai achar que as pessoas vão ofender, porque ele precisa ser tratado disso. Mas a Bíblia diz que o amor não leva em consideração o erro dos outros. O amor não contabiliza o erro dos outros. Eu sei que é muito comum as pessoas dizerem assim: então, pastor, quer dizer que as pessoas vão fazer de nós gato e sapato e nós vamos agir sem, vamos permanecer do mesmo jeito? Irmãos, pelo que eu leio nas Escrituras, o Senhor Jesus passou por isso. Então eu preciso entender que prejuízo é melhor do que o lucro, porque o único modo de você lucrar é vingando ou pedindo justiça. E você então, quando é maltratado, você diz: essa pessoa não pode ficar impune. E então você assume o quê? A posição de juiz. E a ira faz isso, o ódio faz isso. Só que a Bíblia, o tempo todo, agora eu vou falar, descaradamente, ou seja, sem máscara, ou escancaradamente, ela diz o contrário do que nós pensamos. Eu vou levar no PROCON, eu vou processar, eu vou fazer isso, ninguém pode fazer isso comigo. Quando nós, presta atenção, a gente sabe níveis de ofensa e como cada um pode tratar, mas existem pessoas que a gente está vendo que ela está indo para um nível de vingança. Eu quero destruir o seu nome, a sua imagem e vou acabar com você agora.
Incrível isso. E a gente vê o ódio saindo do coração, enquanto a pessoa está dizendo, é por causa da impunidade, essa pessoa não pode ficar impune. Preste atenção, irmãos. Assim como as pessoas te ofendem, assim como as pessoas te ofenderam, você também ofendeu pessoas. Então, se é olho por olho, dente por dente, como é que você precisa ser tratado caso você erre? Presta atenção, tente pensar. Então, trata o olho, não é mais olho por olho, dente por dente. Aquele que não guarda ressentimento do mal, ele se liberta. Então, esse é o primeiro, causa de ressentimento. Segundo, o problema do ressentimento. Então, já que você decidiu engolir o ressentimento, ele não vai para o estômago, mas daqui a pouco nós vamos ver que também vai para o estômago, mas você resolveu alojar ele no coração. E aí diz assim, é isso mesmo. O que é o ressentimento? O ressentimento é que você teve a possibilidade de perdoar, mas você decidiu, não perdoar, ou perdoar por incompleto. Você decidiu. Então você tem 3 opções: perdoe ou não perdoe. A terceira opção, e essa aqui talvez seja a mais difícil de tratar, quando você perdoa parcialmente. E aí então o ressentimento dessas pessoas é muito maior. Por quê? Porque ele não admite que tem necessidade de perdão. Ele diz, não, perdoo, mas não esqueço. Perdoa, mas vou jogar na sua cara toda vez que nós tratarmos desse assunto por causa daquele problema lá no passado. Sabe por quê? Porque eu não tenho o hábito de esquecer. Esqueço não. Minha mente é de elefante, memória de golfinho. E aí eu lembro direitinho que as pessoas, e eles vão me procurar um dia. Você vai ver, eles vão precisar de mim um dia. Então esse é o problema do ressentimento. Talvez o mais difícil no ressentimento é quando você diz que vai perdoar, mas não perdoa. Quando você diz não perdoo, você está assumindo a culpa. Quando você diz eu perdoo, você está assumindo a culpa, do mesmo jeito. Ou seja, a culpa, ou seja, a dívida, desculpa, não a culpa, a dívida. Você recebe a conta, perdoei. Você tinha que me pagar, eu estou assumindo a dívida. Agora, quando você não perdoa, você assume a culpa. Como assim, pastor? É simples. Quando alguém te procurar e te pedir perdão, preste atenção. Você não tem que, é muito comum. Você vai fazer isso de novo? Eu espero que você nunca mais faça isso. Porque é um absurdo você fazer um negócio desse. Esse discurso não cola, irmãos. Sabe por quê? Você não tem poder sobre a vida do outro. Ainda que o outro prometa. Então, por exemplo, marido e mulher, quando é que eles prometeram ser fiéis? No dia do casamento, ele errou. Aí você diz, mas você nunca mais vai fazer isso. Ele disse, meu amigo, eu já perdi no primeiro voto. Eu já errei no primeiro voto. Eu nunca mais vou fazer. Então, marido, não prometa. Que isso, pastor? Como é que você vai fazer? Se você prometeu e já quebrou, eu não vou fazer de novo. Então, um novo juramento. Então, se você diz assim, então preste atenção. Perdoe as pessoas incondicionalmente. Como assim, pastor? Não espere que alguém te peça perdão. Não espere. Se ela vier, você já disse, já está perdoado, pode ficar tranquilo. Eu já resolvi isso comigo. Eu já resolvi. Mas é muito comum as pessoas perdoarem e colocarem, eu te perdoo se você fizer isso. Eu te perdoo se você for lá e fizer assim. Isso não é perdão. Não é perdão. Se ela tem que pagar algo, se ela tem que cumprir uma ordem, não é perdão. Suprir o dano ou reparar o dano é outra história. Mas agora você tornar escravo, eu contei aqui sobre R6 Pro quando era um seminarista. O pastor principal havia viajado e ele dirigindo uma reunião, uma senhora interrompeu e ele foi extremamente grosso com essa senhora sobre o assunto. E aí então todo mundo ficou assustado.
Terminou a reunião, ele foi até a irmã e falou assim: minha irmã, eu errei, me perdoe, eu me descontrolei, reconheço que foi um erro meu, eu queria pedir perdão à senhora. Aí ela falou assim: eu aceito perdão, mas o senhor tem que publicamente pedir perdão, o senhor me ofendeu publicamente. Então ela colocou um peso razoável. Eu jamais faria isso. Você tem que ir lá na frente da igreja e agora falar para todo mundo que você me perdoa. Acabou. Mas parece que coletivamente era mais justo ou digno ele dizer: irmãos, eu ofendi a irmã aqui na reunião e eu fui ali, conversei com ela, pedi perdão, vim aqui. Não é, irmã, nós conversamos? Beleza. Então ele foi publicamente e pediu perdão. O pastor retornou da atividade dele e tudo mais. Daí a pouco ouviu-se um zum na igreja que a irmã estava ofendida pelo erro do seminarista. O seminarista foi atrás dela e disse a ela: irmã, eu pedi perdão à senhora lá no particular, eu pedi depois em público, mas eu ainda ouvi dizer que a senhora está ressentida. Ele passou profundamente. Aquilo que o senhor fez é um absurdo, não se faz e tudo. Eu vejo que a senhora está contando para as pessoas, conversando sobre isso, mas eu vim aqui de novo, né? E ele disse: o que a senhora quer que eu faça? Aí ela falou assim: não, é porque você errou, o pastor não pode fazer isso, eu não devia ter feito. Eu disse: mas o que a senhora quer que eu faça? Ele disse, sim. E ela disse assim: eu vou decidir se eu te perdoo. E aí ele foi atrás do pastor, contou a história para o pastor dele. R.C. Sproul é um falecido, hoje é um teólogo falecido, um dos grandes teólogos, né, presbiterianos nos Estados Unidos. E aí foi até o pastor. Ele chegou perto do pastor e disse: pastor, quando o senhor estava viajando, aconteceu isso. Eu pedi perdão em particular para a irmã, pedi perdão em público, depois fiquei sabendo que ela ainda estava ressentida comigo, fui lá e pedi perdão a ela de novo. Só que não resolveu. Eles ouviram a história, ele disse: pois bem, você errou. Ele disse: não, eu reconheço, errou 2 vezes. 2? Aí como? A primeira que você ofendeu. A segunda, que você pediu perdão a ela mais de uma vez. Mais de uma vez. Ela não é dona, ela não é sua dona. O seu erro, ela transformou numa moeda. Se ela não te perdoou, o problema agora é dela, não é seu. Você errou nisso. Às vezes, irmãos, a gente vai mendigar o perdão de uma pessoa 20 anos. Relação conjugal, eu vejo muito isso. Homens que a mulher errou e ele joga na cara dela toda semana, todo mês, todo ano: o que você fez? Olha o que você fez. Nosso casamento é assim, você fez isso. É assim, os nossos filhos são assim, você fez isso, você fez aquilo. Quantas mulheres guardam ressentimento, cobram os seus maridos a vida toda, mas ela não deu parecer. Então tente tirar dessas pessoas se elas te perdoam ou não. E se essas pessoas disserem: não te perdoo, o problema é dela. Se ela postergar durante 20 anos, o problema é dela. Mas você tem que ser profundamente sincero. Pastor, e se a pessoa estiver me enganando? O problema é dela. Qual é o nosso papel, irmãos? É perdoar. Presta atenção, não é transformar, não é mudar, não é garantir que não vai ter erro mais, não existe isso. Esses são alguns problemas do ressentimento. O ressentimento faz com que a outra pessoa, toda vez que você olha para ela, ela fala assim: perdoa, hein? Aquele dia, me perdoa de novo, me perdoa de novo. E aí então você mostra que você é um carrasco. Mas preste atenção, quando você faz mal ao que te ofendeu, automaticamente você está fazendo mal a si. Pois é impossível ofender alguém e não ser ofendido. É impossível não perdoar alguém e sentir-se perdoado. É impossível. Então vamos lá. Primeiro, ressentir é natural, não é correto. Por quê? Porque a escolha tem que ser perdão. É natural porque nós somos pecadores. É natural. Mas isso não deve existir. Então, por exemplo, pecar é natural dentro da qualidade do homem caído. Pecar é natural. Dentro da qualidade do homem santo, pecar não é natural.
Então nós temos essas duas naturezas. Então, se alguém pecar, é natural. Mas deveria pecar? Não deveria. Como é que resolve então o problema do pecado? Arrependimento. Como é que resolve o problema de ressentimento? Uma escolha de perdoar. Não é uma escolha de se sentir bem. Presta atenção. Você não perdoa, mas você fica dizendo para você: não, mas essa pessoa é difícil demais. Todo mundo sabe disso. E até fulano falou que eu agi bem. Quando eu ofendi, quando eu maltratei, quando eu fiz isso, quando eu traí, eu estava correto. É isso mesmo, eu vou ficar com esse lado aqui. Aí quando ela bate no cabeça no travesseiro, ela pensa assim: ah, meu Deus. Ela não conseguiu, ela não consegue, porque ela está querendo resolver com ela. E o problema está com o outro. Está lá no outro. Ela ofendeu a outro. E aí então ela guarda tudo isso no coração. Então às vezes, para a gente resolver o problema, né, ou da ira, ou do erro, ou do pecado, nós precisamos então avaliar. Primeiro, Jó, ele diz que o problema do ressentimento, ele é irracional. Jó diz assim, Jó capítulo 5, verso 2, ele diz assim: porque a ira do louco o destrói, e o zelo do todo o mata. Então a pessoa ressentida, ela tem dentro do coração dela ira e zelo, porque ela diz assim: me ofenderam, agora eu quero que todo mundo preste conta. Então o zelo, irmãos, às vezes a pessoa humilde, ela vai falar assim: ah, para mim não é interessante esse zelo. Mas tem gente, meu nome, você falou de mim. Ou seja, é irracional. A pessoa se torna um idiota. Ele é um tolo. Baseado em quê, irmãos? É muito simples. Primeiro, no seu comportamento, o modo que essa pessoa vai agir. Segundo, ela não compreendeu a quantidade de pessoas que já perdoou e o quanto Deus o perdoou. Por isso que ele é chamado de tolo, é chamado de idiota. É esse que é o termo. Então o tolo, ele quer então tirar o prejuízo, e alguém está dizendo: sabe que você vale tanto para chegar a tal nível? Já percebeu que algumas pessoas vão reclamar para todo mundo o mal que fizeram a ela? Daí a pouco alguém olha e diz: você não vale isso tudo, não. Você não vale, não. Você é ruim de jogo. Sua família sabe disso. Seu marido sabe disso. Seus filhos sabem disso. Essa conversa fiada de que você foi ofendido não prega. Ela não encaixa. Porque você é descaracterizado, você trata mal as pessoas. Você não é pessoa de confiança. A única coisa que você devia fazer é pedir perdão a Deus, que talvez seja o modo que Ele está tratando o seu caráter, e aí é o modo de te humilhar, e talvez você reconheça. Às vezes o ressentimento está baseado nisso, autoexigência, eu sou uma pessoa extremamente importante, sou mais importante que todo mundo. Olha Eclesiastes, o que diz, Eclesiastes capítulo de número 7, Eclesiastes capítulo de número 7, verso de número 9, diz assim: não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Ou seja, insensato aqui é pessoa que não tem faculdade mental equilibrada. A ideia é isso. Então a ideia é uma pessoa que não sabe as consequências. Mas ela prefere, ela diz: não, eu quero colocar a ira aqui dentro. Tem que escolher irar, tá? É uma escolha. Aí você escolhe irar, você consegue. Aí você é insensato. É uma pessoa desequilibrada. E ela precisa lutar por isso, ela precisa entender. Às vezes, irmãos, você tem pessoa humilde e às vezes você tem pessoa orgulhosa. Pessoas humildes, elas podem compreender. É muito comum encontrar os defensores dos humildes. Então a pessoa humilde diz: não, eu não vou levar isso em consideração e tudo mais. E aí alguém que é orgulhoso, ele diz assim: não, você não pode deixar isso acontecer não, mas tem. E aí então ele não sabe lidar com a ira, porque ele é humilde. E aí então ele recebe uma ira alheia. Eu disse: deixa eu ver qual é a dose. A dose é a do fulano, a dose é da minha esposa, do meu marido. De vez em quando assim, não dê ouvido. Não dê ouvido.
a ira do outro não será justiça para você. Você vai ficar desequilibrado. Então a insensatez, os dois textos nos mostram isso, né? Por quê? Ele é irracional porque traz desequilíbrio. E segundo, porque ela lida com o passado. Então você não consegue mexer no passado. Você não consegue restituir passado, resolver passado. Então o ressentimento, você não pensa no futuro. Toda pessoa ressentida, ela morre ali. Porque ela tem uma dívida lá atrás. Então, ressentimento é um endividamento. E tem juros e correções. Juros e correções. E das altíssimas, é da Receita Federal. É a do governo, é 20% de multa. E depois então você vai carregando aquele peso o tempo todo e a vida toda. Você se zanga, você fica iracundo, você deseja vingança, alimenta o ódio, você se entrega totalmente isso, você vai para a fofoca, para o desdém, para a inveja, para o ciúme e para a difamação. Porque às vezes não adianta conversar com pessoas. Não adianta conversar com uma pessoa que te ofendeu, porque às vezes ela nem está aí, ela não está nem aí para a sua dor, ela nunca vai te pedir perdão, não adianta. Então, existe outra regra, né? Às vezes a ação da pessoa foi ação inconsciente. Inconsciente. Quantas vezes alguém já te ofendeu inconscientemente? E aí você diz, não, eu me senti ofendido, então vamos lá. Eu não tinha essa intenção, me desculpe, está resolvido. Mas você sabe, e deveria pelo menos perceber, quando as ações são conscientes. Segundo, é irracional, é inútil. Alguém diz, que o ressentimento é um autoimposto, alto com U, e não alto de grande. Ele é um autoimposto. O que é um imposto? Imposto é uma taxa obrigatória. Então o ressentimento, ele foi posto por si mesmo. Então ele é inútil, por quê? Porque você está qualificando o erro. É muito comum quando a gente vai sentar para reconciliar coisas, pessoas, e a gente vê que está tratando de um caso pueril, mas de orgulho e de autoimposição. Eu pelo menos já fiz isso, em um aconselhamento. Um rapaz, ele sentiu-se ofendido por uma ação de uma outra pessoa na igreja, e aí então eu ouvi a história dele, e eu perguntei a ele, mas o que você quer? Você já conversaram, você falou comigo, e já até reconciliou. Ele disse, não, mas o meu pai me disse para vir aqui, conversar com o senhor, que é o pastor da igreja, para ver como é que vai ficar essa situação. Não é só assim pedir desculpa. Quando eu ouvi isso, filho de um oficial de igreja, eu falei, mas como? Eu falei, não é simplesmente pedir desculpa. Eu falei, você foi ofendido? Fui. Seu pai estava? Não. Seu pai participou da conversa? Não. Seu pai liberou perdão para a pessoa? Não. Eu falei, mas você se impõe um imposto? Você é obrigado a fazer isso? Não. Eu falei, mas você tem coragem de desonrar o seu pai e dizer a ele que em nome de Jesus você não vai fazer isso? Tenho. Então pode ir para casa. Fala com o seu pai. O seu pai é que está impondo isso em você. Você não sente mais isso, você não tem mais isso. Seu pai está errado. E fala com ele que se ele quiser resolver o problema dele comigo, que ele vem. E diga que ele não tem problema. Fala com ele, pode falar muito claro. Seu pai não tem problema. Quem tinha um problema era o filho dele, que já veio aqui e já reconciliou. E às vezes é assim, Por que é inútil? Porque é um suicídio emocional. Porque você fica assim, todas as pessoas que me ofenderem eu vou processar. Se me ofender eu vou processar, se me ofender eu vou processar. Você está se matando, porque você vai começar a vigiar o que as pessoas dizem com você, para você e de você. Você vai morrer, ou melhor, saia desse lugar. Pare de reunir com essas pessoas, já que você quer processá-las tanto. Estou falando de relação, irmão. Não estou falando de comércio, não estou falando de negociação, acordos, é outra história. É relacionamento na sua casa, é com seus amigos e especialmente na igreja. Ou seja, o seu desejo um dia é dar um tombo em alguém
para humilhar essa pessoa, porque um dia ela te humilhou. Isso é suicídio emocional, porque todos os dias, se for contra o pastor, você vai fazer, deixa eu ver se ele errou moralmente, se ele falou uma palavra errada, se ele errou teologicamente, se ele errou no casamento, na fala dele. Então você fica todo dia vigiando. Tem gente que faz isso, grava tudo, marca tudo, anota tudo, ele está morto no culto, porque ele espera o dia que o pastor vai errar, para ele fazer o quê? Né? Existe um monte de palavras no comércio aí fora, você sabe como é que chama. Mas como a gente está na igreja, no culto, a gente não vai usar essa palavra, mas podemos pegar ele. É outro nome que muitos crentes usam, esperando um momento. Ele é vingativo, ele está vigiando, ele é igual o diabo, ele fica ao nosso derredor tentando tragar. Ele diz: no dia que você errar, você vai ver comigo. Então a gente acumula isso anos e anos. O dia que ele tem uma oportunidade, ele levanta toda a ira dele, todo o ressentimento, e aí sabe o que ele faz? Ele usa um mecanismo doentio, mecanismo doentio. Ele faz assim. Ele poderia resolver isso com um tiro, vou colocar aqui na arma, né? Com um tiro de uma arma de chumbinho. Mas ele resolve usar o quê? 1 quilo de dinamite. Só que ele esquece que para ele vingar, ele tem que estar próximo, ele tem que relacionar. Você tem que ter relacionamento. E aí, quando essa bomba explode, destrói a outra pessoa, e aí ele fica muito feliz, totalmente destruído também. É assim que acontece. Então é inútil nesse sentido. A gente sempre quer usar uma dose maior na hora da vingança. Sempre. Por quê? Porque a gente quer sair por cima. Não é porque o outro vai ser humilhado. Deixa Deus. O apóstolo Paulo falou sobre isso. O apóstolo Paulo mostrou em uma carta, deixa eu ver se eu encontro aqui em Tessalonicenses, você vê a ideia tão próxima, né, que o apóstolo Paulo utilizou um termo de males que foi feito a ele. Deixa eu achar aqui, Tessalonicenses. Bom é sempre achar o texto. Vamos lá. Se eu disser que não é Tessalonicenses, mas vai ser Timóteo, fica mais fácil. Aqui. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso de número 13. Olha para você ver como é que ele aplica isso, mas você não vê raiva, você não encontra ressentimento, você encontra realidade. Verso 13, ele diz assim: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Essa que não se ressente, ele poderia ter escrito aqui: ele é um filho do diabo, um demônio, um desgraçado, a família dele, eu amaldiçoo. O que ele diz? Isso não compete a mim. Deus vai julgar. Deus é quem vai cuidar do Alexandre, mas ele me causou muitos males. Verso 15: tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. E ele diz assim: toma cuidado por causa do comportamento que ele tem. A gente não sabe o que aconteceu, né? Então, mas ao mesmo tempo dá a entender que era algo referente à fé. Então é a ideia possível de traição e difamação, e não de conta não paga, né? Mais uma. 16: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Agora, que isto não me seja posto em conta. Ele é a mesma palavra, ele está dizendo assim: eu não vou registrar isso, estou nem aí. O apóstolo Paulo mostrando que ele entende que é irracional, que é inútil e também é doentio,
mais um pouquinho, ele diz: mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Ele disse assim: olha, eu guardei ressentimento, e olha como Deus está do meu lado, sem problema nenhum. 18: o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Como ele lidou com o ressentimento? Não teve. Mas as pessoas fizeram mal? Sim. Ele aprendeu e disse a Timóteo: Timóteo, você que vai ser pastor aqui, toma cuidado com ele, porque o engano, não sabemos qual foi. Acredito, irmãos, que ele está na linha da traição ou da difamação. Aí ele fala dos outros que abandonaram meus irmãos. É muito comum, irmãos, ouvir isso. Irmãos, eu passei mal e ninguém foi lá na igreja. 10 anos depois, a pessoa vem na frente da igreja e fala: irmãos, a igreja é assim, é onde que deixa os exércitos para trás, porque há 10 anos, quando eu passei mal, então ninguém nessa igreja foi lá. O problema é seu, o ressentimento é seu, você devia ter perdoado todo mundo. E você vai carregar isso como uma doença, um fardo na sua vida. Porque você quer o quê? Humilhar as pessoas em detrimento do quê? Todo mundo tinha. Aí a pergunta, irmão, que você precisa fazer a essa pessoa é: então quer dizer que nos últimos 10 anos você visitou todas as pessoas enfermas dessa igreja, né? Ela vai dizer: não. Então engula o que você disse, porque já te faz mal demais. E agora mais ofensa te mata. Você é incapaz de mensurar o seu valor diante das pessoas. Muito pelo contrário, todas as vezes que o ressentido quer cobrar, ele se torna desse tamanho. As pessoas veem ele quase pequeno, e poucos vão querer sair na defesa dele, porque ele sai ofendendo as pessoas, lutando pelos seus direitos. Ninguém consegue permanecer com essa pessoa. Uma hora ela vai cobrar de você. Uma hora. Às vezes você é uma pessoa fraca na fé, ressentida porque verdadeiramente foi ofendido, você tem dificuldade e demora tempo, ou seja, precisa de um exercício, né? O último item aqui do problema do ressentimento, ele é doentio, ele faz a gente ficar doente, ele diz que nós não somos mais felizes. Pessoas ressentidas, elas precisam de alegria. Só que, presta atenção, ela vai dizer que um problema dela é o motivo da tristeza para a vida toda. Um problema. Ela está ressentida. Então, toda vez que falar de felicidade, ela encontra no passado dela um motivo de tristeza. Ela sempre vai tocar nesse assunto. Ela sempre vai querer uma compensação. E ela pode escravizar pessoas. Mas, ao mesmo tempo, ela vai ter problemas gravíssimos no corpo, na mente, nos relacionamentos. Então, o ressentimento, ele causa em nós doenças. A ideia é mais ou menos assim. A gente já ouviu dizer que aquilo que a gente come pode ser saúde ou pode ser doença, ou seja, pode ser um mal ou pode ser um bem. Então, aquilo que nós comemos. Então, a cura está naquilo que nós alimentamos. Então, se você se alimenta de perdão, de reconciliação, de paz, de harmonia, de unidade, o que te consome? É paz, alegria, porque essas coisas, quando entram no seu organismo, eles te alimentam e ao mesmo tempo te consomem, ou seja, elas fazem com que os seus pensamentos melhores, com que o seu corpo melhore, e isso se torna você. Mas agora, se você é a pessoa que aplica ressentimento, é isso que te consome, ou seja, esse é o seu foco, é isso que te dá energia, é isso que te dá força, mas ao mesmo tempo essa força te põe para baixo. É assim, no dia da vingança, um dia eu vou lá, e pega, irmão, pega, honestamente, tá? O que eu estou falando aqui, pega um papel e escreve uma lista de pessoas e coisas que te magoam, que te ofendem. Eu vou além, escreve uma carta para Deus. Deus, eu tenho raiva do meu pai por causa disso, 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 mas o propósito é de
pedir a Deus que Ele te ajude a lidar com isso. Eu guardo no coração que no ano tal, dia tal, porque eles mesmo dizem, hora tal, eu estava com a roupa tal, no vestido tal, na companhia de tal, no dia tal, e eu tinha feito isso nesse dia, e tudo tal, e Ele fez assim comigo. Bom, eu guardo isso no coração. E você precisa pôr isso para fora. A lista é para provar que você é honesto, tá? Porque se você começar a escrever a lista, você vai ver que vai brotar um tanto de coisa. Se você falar assim, Deus, se eu pensar aqui, deixa eu ver aqui, não, põe lá. E aí depois você coloca a intensidade. Eu estou com muita raiva disso, eu queria resolver isso um dia na minha vida. Põe, você vai ver que a lista é grande, porque você guarda ressentimento. Guarda. E aí então ore por essas coisas, fale com Deus sobre essas coisas. Isso vai curar a sua alma, o seu corpo. Não tenha dúvida. Um pastor americano, ele conta 2 histórias na vida dele. Uma mulher cega de um olho e um cidadão que estava mancando com muita dor na perna por causa de um coice de cavalo. E todas as vezes que ele pregou sobre ressentimento, sobre perdão, foi que aconteceu isso. Ele pregou um episódio com 50 pessoas no culto, um pastor batista. E ele então falou sobre perdão e ressentimento. E no final ele chamou que as pessoas pudessem fazer essa lista, e se alguém naquele momento precisava perdoar alguém, e que ele pudesse vir à frente para poder orar, mas que verdadeiramente sofria por causa disso. Essa mulher já tinha ido em especialista, em médicos, tentado recobrar a visão, até que ele chegou e ele perguntou para ela, o que é que te traz aqui para a gente poder orar por você? Ele disse assim, eu tenho mágoa no coração por causa de um fato. Aí ele contou a história. A história é longa, ele disse, vamos orar então por isso. Terminou e perguntou para ela, a senhora está disposta a perdoar a pessoa por quem nós oramos? Sim, eu preciso disso. Vai fazer um bem para mim. Porque na mensagem a gente tem que chegar a essa conclusão. Ressentimento libera o outro, mas também nos libera. E o problema é nosso. Quando eu perdoo, eu obedeço a Deus, mas eu levo benefício. O outro não tem nada a ver. O outro, ele que resolve o problema dele, ele vai fazer. E aí então, uma semana depois, o pastor da igreja ligou para ele e disse, pastor, se eu disser um negócio para o senhor não vai acreditar. A gente está aqui. Aquela irmã por quem você orou, que ela declarou perdão, voltou a enxergar em uma semana. Segundo, o mesmo pastor, pregando para um grupo de 70 pessoas, no final pediu para orar por um senhor na fazenda que havia levado um coice de uma vaca. E ele então guardou ódio. Ele falava que tinha ódio de Deus, ódio da esposa, porque no dia eles riram dele, ridicularizaram, tipo, sabe quando você toma um tombo e alguém ri, porque aí a vaca te deu um coice, você não sabe cuidar. Os amigos dele ridicularizaram, os filhos, e ele falou que guardou aquilo com tanta raiva no coração que a dor não passava. Ia no médico, orava por aquilo, tomava remédio e nada. E aí então ele pregou sobre isso, e esse senhor disse assim, eu queria que você orasse não pela minha perna, mas eu queria que você orasse pela raiva que eu estou com raiva de Deus por causa disso. E ele chegou a dizer, eu estou com raiva da vaca. Ele disse que assim que terminou de orar, esse senhor levantou da cadeira de rodas, não é que ele não andava, sentiu muita dor, ele ficou de pé e voltou para casa andando. Irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma que Deus opera milagres, mas imagine só quanto de mal, pressão alta, dor de cabeça, insônia nós temos por causa de ressentimento ou coisas do passado, endividamentos que afetam o nosso coração. Quando o salmista confessou o pecado dele, ele foi curado das suas enfermidades. Davi falou sobre isso, sobre as suas dores, sobre as suas chagas e as suas dificuldades. Então, o problema do ressentimento, ele é irracional, ele é inútil e ele é doentio. Para encerrar, como resumo, 3 coisas que eu preciso fazer. Primeiro, revele a sua dor. Primeiro a Deus, depois a uma pessoa de confiança, caso você tenha. A Deus já é suficiente, desde que você leve a sério.
confesse, porque é pecado. Então não é um sentimento que você vai compartilhar com Deus, não. É uma confissão de um pecado que você guarda no coração. O reconhecimento e a confissão é o início da cura. Reprimir não adianta. Reprimir é colocar lá para baixo e guardar. É a próprio ressentimento. Suprimir, você já vai esquecer isso, não vou levar em consideração. Expressar com raiva, com ódio, mas o que? É confissão. Deus, eu tenho esse sentimento, isso me magoa, isso me entristece. Lutero era um homem que confessava seus pecados diariamente, ele perturbava seus confessores. E um dia ele chegou perto do confessor dele e disse: eu pequei hoje. Aí ele disse: fale para mim. Ele disse: eu cobicei a manteiga do meu irmão. E o confessor olhou para ele e disse: Lutero, vai pecar de verdade. Então preste atenção, ressentimento não é cobiçar a manteiga do irmão, é pecar de verdade. É pecado de verdade, porque você não está liberando perdão. Segundo, libere o seu ofensor. Ou seja, a pessoa que você diz que tem uma dívida contra você, ela precisa ser perdoada, e você precisa liberar essa pessoa. Mas de onde? Primeiro, da sua ofensa. Se essa pessoa te ofendeu, e se essa pessoa te pediu perdão, libere. E se ela não te pediu perdão, libere. Para quê? Para que essa pessoa não viva no seu íntimo. Ela está na sua mente 24 horas. Se você pensa em um mau caráter, você põe essa pessoa. Se você pensa em desentendimento, você coloca essa pessoa. Como é que você vai resolver isso? O único modo é desfazer a algema. Mas preste atenção, a algema está nos dois braços. No braço de quem você não perdoou, vai estar agarrado no seu. Então quando você libera outra pessoa, automaticamente você está sendo libertado. Aquilo que você faz transforma e torna o que você é. Salmo 115 diz o seguinte: que quem adora ídolos se torna como ele. Tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem pés que não andam. Assim também quem não perdoa se torna como não perdoado, ou seja, um escravo. Então quando eu não libero o perdão, eu me torno um escravo de mim mesmo, um desobediente a Deus. Então eu preciso liberar quem me ofendeu, para que eu me sinta livre, para que vendo ele livre, eu também esteja livre, para que eu me torne como ele. Eu não vou carregar essa dívida comigo. Lembre-se, pastor, mas tem que perdoar? Então pontuo, a vida é injusta. Anota aí, não estou falando que Deus é injusto, não. A vida é injusta na nossa ótica. A ideia nossa era assim: se eu fizer tudo certo, tudo vai dar certo. Nós descobrimos que não. Então preste atenção, num certo sentido, Deus tem um governo que nós não compreendemos. Deus é justo, Deus é equinânime, né? Ou seja, Ele é de equidade, e Ele vai nos dar aquilo que nós necessitamos. Então por isso, às vezes, a resposta de uma oração não é igual à vontade de Deus para a nossa vida. Quando Deus nos conduz a desertos, é para a nossa transformação. Enquanto que a gente queria estar onde? No oásis, num local tranquilo. Enquanto nós não queríamos e não desejamos ser decepcionados, Deus, Ele coloca-nos numa família que diariamente nos decepciona. Então nesse sentido aí, você vai olhar a vida numa realidade nossa, é que senhor, quanta injustiça, olha o tanto de gente mal que está vivendo bem, olha o tanto de gente que rouba e não é preso, olha o tanto de gente que nunca roubou e está sendo preso. Nesse sentido há essa ideia de injustiça, e você, eu quero corrigir todas essas coisas, e como é que eu vou saber? Mas eu preciso compreender
que Deus está por trás de todas as coisas e Ele está me ensinando. Deus fez isso com o povo de Israel no deserto, para te provar, para te humilhar e afinal te fazer bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então o que eu preciso fazer é entender que em cada processo da vida é um teste, e não uma ideia de injustiça. Deus está me conduzindo por esse caminho, por esse caminho, por aquele caminho, por aquele, por aquele, por aquele, por aquele, e agora como é que eu vou lidar? Por isso que às vezes a gente vai achar que é injustiça. Então antigamente você nascer destro, canhoto, era uma maldição. Quantos filhos, e pode ver aí a turma mais velha, que apanharam para não usar a mão esquerda? Quantos filhos que tiveram a mão esquerda amarrada para usar só a direita, porque a esquerda não podia? Aí hoje você sabe que é canhoto, mas você aprendeu a usar o destro e você diz assim: a vida é injusta, porque é falta de conhecimento. Por isso a vida tem características de injustiça, porque nós não somos santos, nós não somos puros, nós não somos plenos. Às vezes os seus pais, o modo que educaram você era de total injustiça. Injustiça o quê? Ele diz que os homens podiam tudo e as mulheres podiam nada. Os seus filhos, eles ganharam fazenda, foram estudar fora, enquanto que suas filhas, a única opção era casar. E aí então passou a vida e você viu o seu irmão ser a pessoa mais bem sucedida e a única solução que você tinha era o casamento. Talvez agora a gente não conte isso, mas há 50 anos essa era a história. E aí então você precisa explicar para as pessoas: não, é porque meu pai não deixava a gente sair de casa para estudar. E o seu irmão? Os homens podiam. Então a gente diz: a vida é injusta por causa dos relacionamentos injustos. Agora é o seguinte: você vai azedar por causa disso? Jó entendeu e compreendeu. Ele diz assim: independente da circunstância, o bom mesmo é estar do lado de Deus, é andar com Deus. Você gostaria de ter a experiência de Jó? Uma leitura, Jó chegou a dizer assim: amaldiçoa o dia que eu nasci, a vida é injusta, eu queria uma vida diferente, eu queria algo muito melhor. Então quem foca em ressentimento, foca nisso, achar que tudo devia estar certo. Ou seja, como é que se corrige as coisas? Perdão. Aí, irmãos, aquilo que eu disse, algumas pessoas estão com problema com Deus, elas têm ressentimento com Deus, e alguém vai dizer assim: então perdoa Deus. Não, perdoa Deus não. Olhe o que você está semeando no seu coração. O problema é o pecado do homem, é Deus que perdoa o homem. Então quem está errado nessa ótica agora, de guardar ressentimento, de dizer que Deus fez isso e tudo, é o homem que tem pecado. E aí agora presta atenção, todo ressentimento nos conduz a isso. Há um ódio, dá uma leitura de que acha que Deus fez. Não há, num certo sentido, você precisa tratar seus sentimentos em relação a Deus. Você tem que mudá-los. Aí então, alguns lendo erradamente, vai dizer assim: então, perdoa Deus, não. Que Deus não precisa do seu perdão, é você que precisa do dele. Então presta atenção, Jó compreendeu isso. No final da história de Jó, ele diz assim: eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou seja, nada que está acontecendo comigo está fora dos planos do Senhor. Mas uma coisa, Jó disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É totalmente diferente. E Deus resolveu o problema da ideia da injustiça de Jó. Jó teve uma visão injusta da vida e sobre Deus. E Deus perguntou: Jó, onde você estava quando eu fiz isso? É assim. Qual é a última solução? Redirecione a sua vida. Pare de olhar para o passado e passe a olhar para o futuro. Olhar para o passado vai trazer dificuldade, seu coração vai estar ressentido, e a Bíblia diz que guarde o teu coração. Guardar coração é proteger. Então o modo de você proteger seu coração de ressentimento é parar de olhar para trás. Perdoa o que passou e foca no futuro, porque o futuro não será visitado por quem tem ressentimento. Segundo, piedade e santidade. Aproxime-se de Deus. Só Deus vai te ajudar.
Não espere um milagre, mas Deus vai te dar força para você conquistar as coisas que você precisa. Ou seja, eu preciso estar do lado de Deus para resolver os meus problemas. Lembra daquele moço que disse ao Senhor Jesus: aumenta-me a fé. Os discípulos disseram: aumenta-nos a fé. Então aproximar de Deus é uma prova de que você deseja que sua fé seja aumentada. Por último, coragem. Ou seja, recomece. Num certo sentido, você precisa apagar as suas memórias passadas e você precisa avaliar as dores. As dores te fazem ressentir. As memórias, elas podem ser tranquilamente trabalhadas. Ou seja, tire as dores. Deixe as memórias como cicatrizes de um passado que você venceu. Quando eu olho para as minhas cicatrizes, eu lembro das dores e das dificuldades. Só que hoje eu não sinto mais dor, mas eu tenho a cicatriz, mas ela não me incomoda mais. Experiência, isso aqui me valeu uma experiência. Então apague as dores, avalie as dores e não as memórias. É impossível apagar como seu pai te tratou, como sua mãe te tratou, como seu marido te tratou, como seu filho te tratou, como seus amigos, como os irmãos da igreja te trataram. Você nunca resolverá isso. Vira cicatriz, deixa, mas lide com as dores, vença as dores, avalie as dores, cure suas memórias. Somente assim você conseguirá olhar para o futuro. Que Deus possa nos abençoar, irmãos, ajudar-nos a redirecionar a nossa vida para que haja cura dos ressentimentos. Em uma palavra, como eu resolvo os meus ressentimentos? Perdoe. Perdoe. Vamos orar? Deus amado, muito obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos a lidar com o ressentimento, chegar à conclusão, Deus, de todo o mal que ele faz, de onde ele procede e quais devem ser, Deus, as nossas resoluções quanto a isso. Ajuda-nos, ó Deus, a ter paz no coração. Livra-nos, ó Deus, do ressentimento, que o passado não nos domine, que ele seja, ó Deus, uma lembrança clara e objetiva para nós, mas que as dores não sejam mais sentidas. Que nós saibamos, ó Deus, lidar com o nosso passado e com nossas memórias, para vivermos, ó Deus, um futuro mais tranquilo. Ajuda-nos, ó Deus, a perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. E ajuda-nos a lidar com os momentos difíceis, onde não sabemos se devemos mostrar orgulho, zelo, honra, ou se devemos ser humildes. Mas a tua palavra diz que incondicionalmente todo cristão deve perdoar. Que nós possamos fazer isso. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe e nos direcione, e à noite nós vamos dar continuidade em outro tema, sobre relacionamentos são mais importantes do que realizações. Que Deus abençoe e a gente tenha um bom domingo.